Devocional diário. Olá, paz do Senhor Jesus. Com muita alegria nós estamos aqui no nosso segundo devocional e eu espero que você tenha gostado do devocional que nós fizemos ontem, falando sobre Sara, uma mulher de muita fé, que aprendeu a ter fé e a olhar o seu propósito. E hoje, a mulher que nós vamos estar comentando sobre ela se chama Agar. Isso mesmo, Agar, a escrava egípcia que era serva de Sara. Nós podemos aprender muitas lições com ela também. E você que já está assistindo o nosso vídeo, eu já te peço um favor, se você puder nos ajudar a inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações e compartilhar bênção com outras, para que elas também possam receber esta palavra de edificação. A história de Agar é tratada lá no livro de Gênesis, no capítulo 16. Nós vamos ler inicialmente no versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Abraão respondeu a Saraí: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Saraí humilhou Agar, e ela fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto ao caminho de Sur, lhe perguntou: Agar, serva de Saraí, de onde você vem? Para onde você vai? E ela respondeu: Fujo da presença de Saraí, minha senhora. Então o anjo lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira tão numerosa que não poderá ser contada. Nós vemos aqui, amados, que Agar fugiu da presença de Sara porque ela estava sendo humilhada. Por que será? Nós aprendemos ontem que Sara recebeu uma promessa. Quando ela recebeu aquela promessa, ela quis dar uma ajudinha para Deus. E ela pediu para que o seu esposo se deitasse com a sua serva, para que assim Agar tivesse filhos e Sara colocasse eles como se fossem filhos dela. Mas nós aprendemos que não é assim que Deus trabalha. Quando Ele tem uma promessa na nossa vida, Ele vai cumprir na nossa vida e da maneira que Ele falou. E nós vemos o quê? Que Agar, ela foi ali presenteada com essa gravidez. E quando ela foi presenteada, ela começou a se achar melhor do que a sua senhora. E isso fez com que Sara começasse a humilhar ela. E ela, naquele momento de dificuldade, gestante, ela fugiu para o deserto. E nós vemos que muitas vezes isso tem acontecido na vida de muitas mulheres nos dias atuais. Às vezes nós estamos gestando a nossa bênção, às vezes nós estamos curtindo aquele momento, ou vivendo um momento de algo que o Senhor proporcionou para nós, ou permitiu acontecer nas nossas vidas. E por um momento, por uma circunstância que venha a nos entristecer, nós fugimos do canal da bênção. Nós fugimos da presença de Deus. E eu quero dizer para você, não fuja, porque Deus, Ele tem olhos e ouvidos sobre a tua vida e Ele te vê e tem acompanhado você. E a palavra do Senhor nos mostra aqui que o anjo do Senhor apareceu para ela e falou: olha, volte de onde você saiu, que eu tenho promessa também para você. Porque a partir do momento que ela concebeu de Abraão, ela também se tornou ali participante daquela promessa. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 13: Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome: Tu és o Deus que me vê. E nisso nós vemos, amados, que ela teve um encontro com Deus. Quantas de nós, às vezes, apenas ouvimos falar dos milagres do Senhor, mas ainda não teve o seu encontro com Deus? Agar teve este encontro quando ela fugia daquele problema, daquela situação. E eu quero dizer para você que ela voltou, teve o seu filho cresceu e novamente aquela mulher foi colocada à prova. É isso mesmo. Porque, amadas, nós passamos dias em que a nossa fé ela é provada, em que as nossas vidas são colocadas em situações em que nós devemos escolher entre obedecer e servir a Deus
ou nos rebelar e fugir da presença de Deus. Aí nós vemos aqui que Deus, ele é fiel, mesmo quando as pessoas tentam complicar o processo. E eu quero dizer para você, para ser abençoado, às vezes nós passamos por um processo. O processo às vezes dói. O processo às vezes vai requerer uma renúncia. E nós vemos que Agar, ela passou por aquele momento que ela teve que se humilhar. Ela teve que reconhecer a autoridade de Sara na sua vida. E muitas vezes é isso que nós devemos passar para receber a promessa de Deus, para participar das bênçãos de Deus. É você se colocar na dependência do Senhor. Por isso que ela disse, o Deus que me vê, porque ela percebeu que o Senhor estava vendo a dificuldade que ela estava passando. E a partir do momento que ela voltou, se colocou na disposição da misericórdia e do perdão de Deus, ela viu o seu filho crescer. Mas, como Deus tinha uma promessa para Abraão e Sara, chegou um momento que realmente Agar teve que ir para o deserto. E o deserto não é um momento ruim. Não encare as suas provações, as suas dificuldades como algo que veio para te destruir. Tem um provérbio que diz, deserto é escola de cristão. E é mesmo, porque é no deserto que nós podemos nos aproximar mais de Deus, a ver os milagres que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Lá em Gênesis capítulo 21, no versículo 14, vamos ler para não ficar somente nas nossas palavras. Gênesis 21, versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um odre de água, pôs sobre as costas de Agar e deu-lhe ao menino e despediu-os. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto. Nós vemos aqui quando Abraão, com muita dó no seu coração, mas ele teve que despedir, porque era projeto de Deus, que Agar fosse para o deserto. Era projeto de Deus. Olhe para a dificuldade, para o momento que você está passando e procure entender o propósito disto na sua vida. Nada acontece nas nossas vidas sem a permissão de Deus. E assim foi na vida de Agar. Uma vez ela fugiu para o deserto, mas não era o tempo ainda. Outra vez ela foi expulsa para o deserto, mas Deus tinha um projeto em que ela fosse ali para o deserto. E nós vemos que quando ela estava ali naquele deserto, que a água acabou, que o seu filho ficou com sede, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 16, e afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque ela dizia consigo mesma, não verei o menino morrer. Olha que situação que ela estava. A água acabou, ela já não tinha respostas para aquela situação. Assim como nós, muitas vezes já não temos resposta e o deserto está naquele sol escaldante, naquela escassez que a gente não pode mais, a gente não tem aonde colocar as nossas mãos para fazer algo. Aí sim, você está na dependência de Deus. E foi neste momento que o anjo do Senhor apareceu novamente para Agar. E é o momento em que Deus também se revela para nós. E aqui a palavra do Senhor diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar e disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se de pé, levante o menino, segure pela mão, porque farei dele um grande povo. Quero dizer para você, que talvez você tenha passado momentos difíceis para estar segurando a tua bênção, para estar caminhando com o seu milagre. E às vezes as circunstâncias têm te colocado num deserto, mas o Senhor, Ele te diz, levanta-te, toma força, fortalece e olha com os olhos espirituais que a bênção está aí bem pertinho de você. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre e deu de beber ao menino. Olha só, amados, creio eu que o poço estava bem pertinho de Agar, mas no desespero ela não viu aonde estava a providência de Deus. Então eu quero dizer para você, acalma o teu coração,
Veja a providência de Deus. Alegre-se, porque o Senhor tem cuidado de ti. Às vezes nós passamos sim por um deserto, mas o que nós podemos aprender com Agar? Que é Deus quem orienta as nossas vidas. O que nós podemos aprender com Agar? Que a misericórdia do Senhor é na nossa vida e que não importam as circunstâncias. Tem um Deus que nos vê. Ela voltou, ela viu o crescimento de seu filho, mas chegou sim o momento em que ela tinha que passar por aquele deserto. Então tem momentos que nós precisamos passar para crescer. E nós vemos que tinha um tempo certo na vida dela. E eu quero dizer para você, viva esse tempo que você está passando. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantar e tempo de colher, tempo para todas as coisas. Então, que o tempo do Senhor seja na sua vida. Nenhuma luta dura para sempre. A tempestade não vai ficar sempre na tua vida. Não, vai vir o tempo da bonança, da calmaria, e você vai desfrutar e poder dizer, como Agar falou, é o Deus que me vê, porque Ele está te vendo. Ele está vendo esse momento que você está passando. Por isso eu convido você para nós fazermos uma oração de fé. Uma oração de fé para que nós não sejamos precipitadas em nossas ações, para que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para o nosso foco e não desanimar. Amém? Oremos ao Senhor. Momento de oração. Meu Deus e meu Pai Celestial, eu clamo a Ti nesta hora, Senhor, juntamente com esta mulher que ouviu esta palavra, que aprendemos sobre a vida de Agar. Meu Deus, muitas vezes nós somos como ela, nós desanimamos, nós queremos fugir da situação, mas nós temos um Deus que nos vê. Aleluias! E eu peço para o Senhor nesta hora, o Senhor que vê esta mulher que ora, essa mulher que tem buscado neste momento, que não sabe para onde ir, que o Senhor possa dar direção na vida dela, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais para ela ver a bênção, para ela ver a providência do Senhor na vida dela, na família, na causa que ela tem apresentado para Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar agora esta mulher, renovando as forças, colocando ela de pé para caminhar este deserto, para caminhar durante esta provação, e que o milagre do Senhor venha se realizar nesta vida, em nome de Jesus. Eu creio na vitória, eu creio na promessa, e eu te agradeço pela provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém.